eu vou listar para você 13 possíveis causas de diarreia. Vamos lá para a primeira, a famosa e já conhecida disbiose intestinal. A disbiose intestinal pode ser a causa de diarreia, sim, num paciente, se o desequilíbrio que está acontecendo na microbiota desse paciente está deixando ele mais propenso a ter diarreia. Essa diarreia pode acontecer por vários fatores relacionados a essa disbiose. Pode acontecer pelo perfil de bactérias que está crescendo excessivamente, né, no cólon desse paciente. E a gente tem que lembrar de uma coisa, quando a gente fala de disbiose, nós estamos falando de microbiota intestinal. Quando a gente está falando de microbiota intestinal, disbiose, quando a gente está usando esses termos, a gente está se referindo ao cólon, ao intestino grosso. Então, quando a gente faz um exame de mapeamento de microbiota, nós estamos vendo a microbiota do cólon desse paciente. E a disbiose, ela pode acontecer por diversos fatores. Esses fatores vão desde coisas que acontecem desde o princípio da vida desse paciente, né? Então é interessante descobrir se esse paciente nasceu de cesárea, se esse paciente foi ou não amamentado, se esse paciente usou medicamentos na primeira infância, principalmente antibióticos, existe um impacto para o resto da vida se a pessoa usou antibióticos nos primeiros 1000 dias de vida, tá? Então, investigar, pedir para perguntar para pai, para mãe, para avó se aconteceu alguma coisa e se o paciente teve que fazer uso de antibiótico ou até mesmo, né, se teve que fazer alguma cirurgia nos primeiros 2 anos de vida. Isso é fundamental. Mas ao longo da vida, muitas coisas também podem gerar disbiose. Uso de medicamentos, também de antibióticos, mas não apenas eles, né? Uso de corticoides, antidepressivos, medicamentos para dormir, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, isso tudo pode levar a alterações na microbiota. A alimentação também, o estresse, uso de laxantes, uso de moderadores de apetite. Então, uma anamnese bem feita pode nos conduzir a uma suspeita de uma disbiose. E aí, como que eu posso averiguar? A melhor forma realmente é fazendo o exame de mapeamento da microbiota. Nós temos algumas opções no Brasil. Não vou entrar em detalhes sobre o exame porque o intuito do vídeo não é esse, mas o exame de mapeamento da microbiota é uma forma, não é o nosso padrão ouro, mas é o melhor que a gente tem hoje em dia. Por que que não é o padrão ouro? Porque a gente ainda não sabe muito sobre a microbiota a ponto de quantificar, dizer que tanto de tal bactéria é bom e tanto de tal bactéria é ruim, porque isso é extremamente individual. Mas a gente já sabe que a presença de algumas bactérias pode estar relacionado a processos inflamatórios e o que pode resultar em diarreia. Então, essa é uma possibilidade, ver se é o caso, né? Se o seu paciente já tentou várias coisas, já fez vários exames, mas não fez um adequado mapeamento de microbiota, pode ser uma opção. Então, a disbiose é a nossa primeira suspeita para um paciente com diarreia.